O cinema no mundo inteiro está passando por uma mudança sem precedentes, além das novidades tecnológicas como a inteligência artificial, de novas indústrias culturais como a de videogames, de crises mercadológicas como a revolução dos streamings, mudanças de comportamento como assistir filmes pelo celular. Temos agora a mudança política com Donald Trump ferindo mentalmente o wokeísmo, será? Junte a isso o Oscar 2025, que terá o filme Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres representando o Brasil, e temos bastante assunto para conversar, especialmente porque neste Cine Quinto temos a presença do diretor dos documentários Jardim das Aflições, Nem Tudo Se Desfaz, e mais um que ele já vai falar, Josias Teófilo. Roda a vinheta! Antes de mais nada, eu quero avisar que estamos no X e no Telegram sem censura e que este programa não terá spoilers porque não falaremos de nenhum filme específico, obviamente. Não deixe de comentar, de dar joinha, compartilhar, porque isso é muito importante para nós. E eu estou aqui com Josias Teófilos. Um cara ímpar, que é o plural. Mano. José Teófilo. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Estamos aí, obrigado pelo convite. Mais uma vez, estamos aqui na Panela. É isso, já frequentei muito aqui, anos atrás, né? É verdade. Já veio no Senso em Comum, quando a gente gravava aqui. Agora, verdade. Estúdio Quinto Elemento, é sempre um prazer. A gente se cruza também na paróquia, né? Sempre se encontra. Sempre se vê. E é um prazer estar aqui. E vamos começar já fazendo o jabá já de cara. Como é que tá a sua vida de diretor? Você tem projetos? Tem um projeto novo aí? Fala um pouquinho rapidamente pra gente já entrar nos assuntos. Então, estamos terminando O Brasil Como Ideia, que é o terceiro filme da trilogia, que é o Jardim das Aflições, Nem Tudo Se Desfaz, e O Brasil Como Ideia, que já está pronto, sendo finalizado tecnicamente, né? Design de som, etc. E nós vamos lançar em breve, ainda não sei o mês, mas nós vamos lançar aí pelo Brasil. É isso aí. E parece que está tendo até apoio aqui do Exatamente, também, né? Tem um marca bem interessante. Para fazer o jabá para mim também. Patrocínio do Quinto Elemento. É legal. Vocês vão ver o pôster aí, vou mandar o pôster para vocês colocarem aí na edição. É muito legal, porque é uma história que tem que ser contada por Bruno Tolentino. Pois é. Então, esse filme trata de uma questão bastante relevante hoje em dia, que é a oposição ao estabelecimento cultural da esquerda, que, na minha opinião, começou com Bruno Tolentino. Então, em 1993, quando ele volta para o Brasil, depois de ter sido preso traficando cocaína, né? É a história inacreditável, porque ele foi preso traficando cocaína, ele sempre consultava um astróloga, e aí ele consultou. Dessa vez ele consultou uma astróloga que ele não conhecia, e a astróloga falou, olha, você não vá porque vai dar errado. Só que ele também era astrólogo, então ele viu no mapa assim, ele disse, não, mas tá bom, eu vou. Só que a astróloga, ela própria realizou a profecia, e ela o denunciou, e ele ficou preso 6 anos na Inglaterra por tráfico de cocaína em Dartmouth. Ou seja, não foi Marte nem nada, foi a astróloga mesmo, a profecia autorrealizada. Mas aí no caso foi muito importante isso, porque lá ele se converteu ao catolicismo, lá escreveu a sua obra poética inteira e depois chegou no Brasil e fundou a Nova Direita. Tá bom, né? Então, tem a entrevista dele, que é Quero Meu País de Volta, que ele faz uma crítica devastadora do establishment cultural. Ele mostra a decadência que se tornou o Brasil culturalmente, porque o Brasil na década de 50 e 60, que foi a que ele viveu, era uma potência cultural. O Brasil exportava cultura. Alguns dos maiores poetas daquela época eram brasileiros. Tinha música brasileira exportada no mundo, música clássica, música popular, arquitetura e tudo. E de repente o Brasil se tornou um país periférico culturalmente e está piorando cada vez mais. Tem essa entrevista na Veja, né, que até hoje nos meios culturais, eu era muito pequeno nessa época, mas até hoje nos meios culturais os caras falam dessa entrevista. Realmente o Bruno foi um marco. A gente fala muito do Olavo, né, que é filósofo, aliás, por isso talvez esteja na trilogia, né? Exatamente. Mas na cultura realmente ele foi um dos primeiros a quebrar toda essa hegemonia, vamos dizer assim, tropicalista. Tropicalista mesmo, porque é o seguinte, o que ele vai criticar é o legado cultural da esquerda, que tem a ver com a Semana de 22, com o concretismo, com o tropicalismo. E é como se fosse assim, uma linhagem da cultura brasileira que ficou muito artificial, ficou uma ideia de Brasil, muito por isso que é o Brasil como ideia, né? Uhum. Na verdade, é uma crítica ao Brasil como ideia, que ele tinha um conceito dele, que era o mundo como ideia, que era o mundo que os filósofos criam na cabeça deles.
Então não é o mundo real, você tem que sempre se abrir ao real. E aí no filme a gente fala do Brasil como ideia, ou seja, uma visão artificial da cultura brasileira, que não dialoga com o povo brasileiro, que não dialoga com as diversas regiões do Brasil. É uma visão artificial que parte do eixo Rio-São Paulo, né, e de um establishment cultural da esquerda que foi estabelecido muito pelo governo Lula com políticas públicas e muito dinheiro para conseguir fazer isso. Mas o filme trata não só disso, mas trata da vida dele entre 93 e 2007, quando ele morreu de AIDS, e trata da visão dele do Brasil, da visão dele sobre a poesia e da visão dele sobre a arte, principalmente como uma pessoa religiosa e profundamente cristã que ele era. Legal. Então, essa questão da poesia, de tratar de temas metafísicos, é também uma coisa muito importante do filme. Legal. Muito bom. Bom, eu vou agora falar no cinema de um modo geral e a gente vai voltar pro Brasil quando chegar no Oscar. A gente sempre fala de Hollywood, não sei o quê. Depende. Se é cabeça, você vai falar só do cinema europeu, do cinema russo, essas coisas. Se você é mais pop, é Hollywood. E eu sou um cara que eu gosto de todos. Eu vou do Spielberg, eu gosto dos filmes dele, e até os filmes mais cabeça, né, europeus e tal. Então, quando a gente fala em cinema, essa mudança que está acontecendo é uma mudança meio que mundial, porque o mundo está mudando nessa questão do wokeísmo no Ocidente, principalmente, foi o tema e foi até obrigação no cinema estatal, não só no Brasil, mas Hollywood também, que não é estatal, mas e no cinema europeu também, esse assunto. E agora está mudando. O que você acha? Você acha que é uma mudança que veio para ficar mesmo? Porque, de certa forma, é uma censura imposta pelo governo, né? Basicamente. Eu acho o seguinte, as coisas na cultura, elas não são lineares, né? Então, por exemplo, maio de 68, veio toda aquela onda, que foi uma onda social, cultural, etc. Isso ficou na cultura. Então, essas ideias que foram espalhadas pelo identitarismo, elas vão continuar na cultura. E também o que a direita espalhou, as ideias, isso tudo fica misturado. Você vê, na década de 60, década de 70, mais de 68, tem aquelas ideias de liberação sexual, etc. E, ao mesmo tempo, tinha um pensamento conservador muito forte, que foi se formando também. Na cultura, você vê o CPAC, que foi criado naquela época, veio depois Ronald Reagan, veio um cinema mais comercial que se opunha a essa esquerda, que, por exemplo, Stallone, quando ele faz Rocky, ele estava se opondo conscientemente a esse cinema de arte que era feito pela nova Hollywood, por essas coisas todas. Então, isso tudo permaneceu na cultura. A reação da reação, tudo isso, porque a cultura não é uma coisa linear. Não é feita a ciência que uma descoberta anula a outra. Não, uma descoberta fica por cima da outra e tudo misturado, não é? Mas especialmente no caso do cinema, existe a questão econômica, porque fazer um filme não é barato. Diferente de fazer uma música, Sim. Ainda mais hoje, que eu gravo em casa. O cinema exige uma expertise técnica absurda e dinheiro, né? Então, assim, os grupos econômicos fazem diferença, Sim, ou não? Não, fazem, sem dúvida. Então, eu acho que essa coisa do identitarismo, eu prefiro talvez o termo identitarismo, que é mais exato, porque são grupos identitários, defendem que é a afirmação de grupos identitários, né? Então, isso daí eu acho que vai permanecer, eu acho que é muito precipitado as pessoas dizerem que acabou. Eu acho que, inclusive, a oposição a Trump também vai dar uma revivada nisso. Reavivada. Vai dar uma reavivada nisso, porque Trump está vindo com tudo, com sangue nos olhos. E eu fiz até um paralelo, nessa semana eu escrevi um artigo na revista Cruzoé, falando sobre um paralelo do governo Reagan com o governo Trump. Então, é uma situação semelhante, porque você veja, o que precedeu o governo Reagan, primeiro foi um governo de um único mandato de um presidente de extrema esquerda. O Carter. Que foi Carter. E Trump foi logo depois de um governo de um único mandato de um presidente extremista de esquerda. Ninguém tinha coragem de dizer isso, mas ele é extremista. Totalmente. Eu lembro que eu estava na CNN debatendo com o José Eduardo Cardoso e ele deu uma risadinha quando eu falei que a Kamala era extremista. Mas aí eu tirei o sorriso do rosto dele quando eu falei, ela defende aborto até os 9 meses. Pois é. Aí ele ficou sério. Aí eu disse, ela é uma extremista. Entendeu? Então, isso é uma coisa que fica muito evidente a semelhança. Então, teve a década de 70, a oposição à guerra no Vietnã, toda aquela cultura de oposição, né, de liberação de drogas, etc. E veio a reação, aí veio a AIDS, que fechou todas aquelas boates, acabou um monte de coisa, um monte de gente morreu por uso de
Foi uma coisa assim, só pode ser astrológica, uma coisa assim que veio uma onda e aí veio o governo Reagan em reação a isso. Então, o Trump também parece, ou seja, veio aquele exagero identitário, aquela sexualização de tudo, aquela coisa da cultura LGBT, o uso de drogas também muito forte, a questão das drogas. Pô, os caras dando hormônio para criança. Dando hormônio para criança, essas coisas. E aí vem a oposição a isso, que é o governo Trump 2, né? Então, isso aí realmente... Que é uma oposição legítima, né? Porque você pensa, na verdade, está voltando um pouco para a normalidade. O que a gente vê na imprensa, né? Que assim, agora está um movimento de extrema, não sei o que. A gente estava falando hoje, gravando outro programa, justamente isso. Não, esse pessoal de esquerda, há 20 anos, estava com o nosso discurso. A gente está quase parado no mesmo lugar, a gente mudou pouco. Eles é que foram muito para lá e agora estão, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não, na verdade é o seguinte, tem muitos paralelos entre a direita de hoje e a esquerda do passado, porque principalmente por ser a direita atual é antissistêmica. E contra a cultura também. Virou uma espécie de contracultura, porque foi uma aliança que a esquerda fez com os bilionários que conseguiu convencê-los de tal forma que eles conseguiram financiar toda essa cultura woke ou identitária e produzir foi uma onda fortíssima. Agora, minha principal crítica não é nem ao identitarismo em si, é mais o que está acontecendo é a banalidade da imagem. Então, as pessoas não conseguem mais dar valor à produção de uma imagem, porque virou tão fácil. Então, no iPhone você faz um filme, faz um filme de verdade, você faz um filme mesmo, bem, né? Claro, se a iluminação certa, etc., o resto você consegue mesmo. Então, a imagem está assim à disposição da mão. Então fica muito difícil pensar a imagem, cuidar dos filmes. Os filmes estão ficando muito ruins, eu não saio mais para ver filme atual. Até os filmes de Hollywood com câmeras boas e tudo, né? Então... Não, os filmes são horríveis. E assim, os filmes de altíssimo orçamento são mal roteirizados, mal pensados, mal recortados. As pessoas não sabem mais recortar o tema de um filme. Os filmes duram muito tempo. O Alexandre Soares Silva, que eu aprecio muito tudo que ele fala e que ele escreve também, ele fala uma coisa muito boa, que dá a impressão que os filmes antigos eram mais lentos. Tem gente que pensa que os filmes antigos eram mais lentos e maiores. Não. Os filmes antigos não tinham nada que fosse relevante. Os filmes antigos eram objetivos, claros, exato, simples, qualquer um entendia. Se você vê o filme noir francês ou americano, todo mundo entende, todo mundo acompanha, qualquer tiazinha da limpeza entende, mas um filme atual não. Você vê a substância, é um filme dificílimo, desconjuntado, excessivamente grande, mal pensado, mal roteirizado. É o TikTok de 2 horas. E quando entende é pior, né? É bom que não entenda até, porque quando o pessoal entende... lá da Cruzoé queria que eu comentasse, perguntou, você poderia ver? Eu disse, não, posso não. Tudo tem limite nessa vida. Não é sofrimento demais, entendeu? Então, antigamente, você vê, tinha gente de esquerda e era bom. Aí você vê um filme de esquerda, era bom. Um filme revolucionário era bom. Um filme alternativo era bom. Um filme comercial era bom. No glorioso ano que eu nasci, 1987, só tinha filme bom. Você bota aí qualquer filme, 1987, só tinha filme bom. Todos os filmes que estavam no cinema eram bons e eram bem filmados, eram filmados em 35mm, os atores tinham uma escola de atuação, os diretores autorais trabalhavam em Hollywood, grandes diretores como Michael Mann, como Milos Forman. Era um diretor que veio de uma tradição autoral e chegou a fazer filme comercial excepcionalmente bem. Hoje não existe isso mais. Então é um sofrimento ver filme. E aí as pessoas ficam dizendo, não dá mais gente no cinema, os hábitos mudaram. Não é os hábitos mudaram, não, é que os filmes são ruins. Eu também acho. Essa é tudo desculpa de produtor. O produtor fica, não, a gente lançou o filme na época errada do ano, ninguém foi. Eu disse, admite que o filme é ruim. Isso aí. Quando o filme é bom, supera tudo. A questão ideológica também ficou acima, né? Até na direita. O pessoal bate muito em mim aqui nos comentários quando eu falo mal de um filme como Nefários, que eu acho assim, um filme teologicamente, por exemplo, correto, que não é um filme bom, bem roteirizado. É um filme que tá lá contando, parece um catecismo né? A mesma coisa, aquele dos caras, das criancinhas lá. Silêncio, não sei o que. Legal, o filme até é legal, tá fazendo uma denúncia e tal. Mas, não, cara, artisticamente, você pensar num filme, como um filme tem que ser, independente da ideologia, a arte, ela tá acima disso, ela tá através até da realidade, da visão de mundo, e o artista, ele tem que estar meio que olhando pra coisa como um todo, né? Não como sei lá,
se você concorda com isso. Mas Concordo. quando você coloca a política acima, tanto é que tem grandes diretores de esquerda, grandes diretores apolíticos, grandes diretores de direita. Só que quando você coloca o discurso acima da arte, acabou. E é isso que está acontecendo, eu acho que em geral. E quando não tem essa coisa do discurso, é muito raso. É um negócio que não tem graça. Então, não adianta você ter uma baita fotografia, o melhor CGI, não sei o que, se você não tem a história. Porque, no fundo, é a gente contando as histórias em volta do fogo. Só que agora com tecnologia, é isso. Pois é. Eu acho que um dos motivos do cinema estar tão ruim, de todos os lados, é que as pessoas ficaram muito mais dispersas, né? Por causa do celular, por causa de tudo. O grau de dispersão que as pessoas têm é tão grande que eu acho que eles não conseguem nem sentar para escrever um roteiro, vai enrolando, vai. Isso dá para ver no filme, no resultado final. Então... você diz o próprio roteirista. No roteiro, todas as horas. Você vê o que aconteceu no Oscar, que a mulher eles deram o prêmio pro filme errado. Eles falaram o filme. Isso foi porque foi a distração de um carinha que tava lá nos bastidores fazendo stories e ele entregou o prêmio errado. E foi um escândalo, foi uma coisa vergonhosa. Então, mas isso está acontecendo no cinema, as pessoas ficaram nas artes em geral, porque a arte é uma coisa que demanda grande concentração, porque ela tem tantos fatores, veja a poesia, que é só texto, ali tem tantos elementos que você pode tirar daquilo, e o autor, ele tem que ter um grau de atenção muito grande. Então as pessoas não têm mais atenção, elas não prestam mais atenção nas coisas, elas são totalmente dispersas para tudo, entendeu? Então esse para além de qualquer coisa política, as pessoas são dispersas, as pessoas não têm mais vocação, as pessoas usam os meios para... e tem também um livro que eu gosto muito, que é A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, né? E ele diz o seguinte, que as ciências elas vão se fechando em si mesmas, vão se especializando, de modo que ninguém consegue mais criar. As pessoas só reproduzem aquilo que já está lá. Então eu fiz um texto na Cruzoé chamado A Estrutura das Revoluções Culturais, que acontece a mesma coisa na cultura. Então, tem gente que se especializa tanto no cinema, que entra ali naquilo e não consegue mais ver a totalidade nem da própria coisa que ele está fazendo, porque tudo é preciso ser interdisciplinar. Ninguém faz uma coisa só, poesia só. Não, poesia você vai falar de alguma coisa que vai ser fora do que se ela... Marguerite Duras disse: não pode escrever bons livros quem só faz escrever livros. Então isso aconteceu no cinema, o pessoal do cinema, e aqui em São Paulo dá pra ver isso muito bem, né? O pessoal do cinema só frequenta cinema. O pessoal do teatro só frequenta teatro. O pessoal da música clássica só frequenta música clássica. O pessoal do jornalismo só lê os jornais. Só vai no bairro do jornalista. Então, é uma coisa assim, autorreferente a tal ponto que as pessoas não conseguem mais criar. E aí, por isso que uma pessoa como o Olavo, por exemplo, ou uma pessoa como Bruno Tolentino, que não veio da academia, que não veio de um meio específico, que na verdade é um doido... pessoas mais loucas que existem, assim, na face da Terra, né, chegaram e fizeram coisas geniais, porque eles não estavam apenas vendo aquele específico ponto da realidade, né? Então, olha a quantidade de problemas, a dispersão, a excessiva especialização, que na verdade são problemas opostos, mas estão juntos, né? Então, tem muitos problemas, a gente tem que pensar seriamente e refletir para poder resolver esses problemas da cultura, porque os grandes problemas que a gente está vendo hoje são problemas culturais. Sim, sem dúvida. Né? Então, isso aí, a cultura, ela permeia toda a nossa vida, né? Tem o Ernildo Stein, que é um filósofo do Rio Grande do Sul, que estudou com Heidegger, conheceu Heidegger, frequentou a casa dele, etc. Ele diz que na ciência, quando se cria, quando se descobre, faz uma descoberta, como por exemplo a fissão do átomo, né? Quando se descobriu, mudou a história do mundo. Porque se descobriu a partir disso a bomba atômica. Sim. Então a geopolítica, a vida humana na face da Terra mudou, né? Repentinamente. Mas as descobertas filosóficas, elas demoram para se afirmar, mas tem um resultado muito duradouro. Então, por exemplo, Kant, ele estava lá há séculos atrás, mas o efeito do pensamento dele rebate até nós. Então, na cultura, tem o mesmo efeito também. As descobertas da cultura, elas têm efeitos duradouros, que duram séculos, ou milênios, e vai. Entende? É como uma pedra jogada no lago, ele vai repercutindo. Então, os problemas da cultura são problemas da sociedade. Então, quando você vê esses filmes ruins, essas pessoas desqualificadas, que tomaram o cenário... Eu vejo um problema muito sério, inclusive dentro do catolicismo, né? Porque o que eu noto é o seguinte, antigamente o que era direita virou o catolicismo, né? Porque muita gente foi para a igreja católica, né, em busca, também foram para as igrejas evangélicas e tal, mas eu vejo muita questão católica, porque, por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Brasil tem tanta gente que está dando acidente, está parando a Avenida Brasil. Assim, é lotadíssima, as igrejas estão lotadas.
tá todo mundo buscando aquilo. Só que aí vários problemas surgiram disso, que é uma questão de uma normatividade, cagação de regra. As pessoas... A gente fala bastante isso. Então, essas são questões que são questões culturais e que têm efeitos... Porque a cultura tá ali dentro do cara, né? Não adianta. Ele vai mudar. Exatamente. Vai levar aquilo junto. Então, e a questão do marketing digital, que está destruindo tudo também, porque as pessoas se preocupam mais com o copy, com o texto, para ficar reproduzindo aquele discurso que vai pegar, que vai atrair mais gente nas redes sociais. Então, é um problema seríssimo, eu estou muito pessimista. Eu acredito em pequenos grupos. Então, por exemplo, tem Ronald Robson escrevendo livros excelentes lá em São Luís do Maranhão. Sim. Então, eu tenho amigos meus aqui, cada vez eu descubro mais gente talentosa. Tem outra questão também que vale a pena falar, que dá a impressão que no passado existiam mais talentos do que hoje, né? Dá. E eu tenho descoberto muita gente muito boa, na verdade, dispersa, mas que não está sendo legitimada pela mídia, pelos festivais de cinema, pelos festivais literários. Então, os talentos estão aí. Eu falei do Alexandre Soares Silva, é um excelente, é um exímio escritor, né? Tem vários aí, tem vários. Todo dia eu conheço alguém excelente na poesia, no cinema, nas artes, na filosofia, escrevendo livro de ensaio. Eles estão por aí, eles estão loucos para escrever, mas eles só não encontram espaço dentro das instituições estabelecidas. Mas esse espaço não tem a ver um pouco com essa política toda? Tem a ver, claro, tudo a ver. Porque é o seguinte, o processo de legitimação, uma obra de arte, uma filosofia, o pensamento, tudo passa por uma legitimação, seja das universidades, dos textos, do jornalismo. Então tem que ser legitimado de alguma forma, né? Hoje caras como o Alexandre Soares Silva são legitimados na internet, por exemplo. Pelas pessoas que gostam dele, como nós. Mas aí não passa... não passa pelo que ele próprio teve, quer ter crítica, mas hoje está cada vez mais difícil, né? Então a gente tem que criar espaços para legitimar realmente gente boa, gente qualificada, que está fazendo cultura de verdade. E aí você fez, já aproveitando, você fez um movimento, mais ou menos, junto com o Newton Canito, que é um cara que veio da esquerda, você é mais à direita, não gosto muito dessa coisa de direita e esquerda, porque eu acho muito amplo, mas só para dar para entender aqui mais ou menos. E vocês se juntaram como artistas para juntar os artistas e falar, cara, essa cultura toda aí identitária tá acabando com o cinema, tá acabando com... E realmente chegaram a se envolver mais na política, nessas coisas. E esse movimento, o que você quiser falar sobre ele, para saber, tá indo bem, tá funcionando, você acha que tem futuro? Claro, você acha que você tá nele, mas como é que é? Conta aí pra gente. É o seguinte, eu e o Newton, a gente foi notando separadamente, né? Que o problema do identitarismo não é certa cultura que é produzida, que a gente não gosta, você pode simplesmente ignorar, né? O problema é a censura. Então, por exemplo, existem instituições que foram tomadas 100% pelo identitarismo. Vou dar um exemplo. O edital da Petrobras, eles disseram que 94% dos projetos tinham cotas ou no tema ou na equipe, né? Então é uma coisa assim. E a SPCine, por exemplo, que é do município, que é uma agência que fomenta, a empresa que fomenta, como a Rio Filmes, tem 100% para minorias. Não é 10% para minoria, é 100% para minoria. Não é cota, não. Só existe cota, tudo. Então é uma situação a tal ponto que uma pessoa normal que queira fazer um filme, como tantos filmes da história, uma situação comum do dia a dia, que não seja um filme setorizado, porque esses filmes no mercado se chama filme vocacionado. Por exemplo, um filme católico é um filme vocacionado, ou um filme LGBT é um filme vocacionado também. Mas no caso eles só fazem filme vocacionado daquela tipo específico de esquerda, né? Nem a esquerda em geral, não. É uma esquerda específica. E quem não tiver nisso não vai receber um centavo de dinheiro público. E o Estado, todos nós pagamos pelo Estado. Tem que ter diversidade, tem que ter escolhas... Diversidade real, né? Não a que eles dizem que tem. Pois é. Então, eu falei no jantar em outubro, nós fizemos um jantar em apoio ao prefeito Nunes, né? E lá nesse jantar eu falei, a ideia de diversidade é boa. Então, a ideia é muito boa. Quanto mais tipos humanos possíveis estiver fazendo arte, inclusive diversos tipos de sexualidade, melhor. O problema não é a diversidade, mas é a exclusão. Então eles usam a ideia de diversidade para excluir quem pensa diferente. É uma diversidade aparente só. Sim. Então você vê um negro, um índio, um LGBT, cabelo azul, etc. Mas eles, na verdade, pensam todos iguais. E se alguém discordar minimamente deles, vai ser excluído do grupo, não vai receber dinheiro, vai ser cancelado. E olha, cancelamento é coisa séria. Cancelamento mata as pessoas,
perdem seus empregos, claro. perdem suas vidas, perdem suas famílias, perdem seu modo de sustento e elas podem até morrer. Essas situações levam a coisa de depressão e todo tipo de coisa. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E não dá para deixar a censura permanecer. Então, o problema disso é exatamente a censura. Então, eu fui vítima, né? Cancelaram meu filme, me ameaçaram de morte. Quase te bateram lá na... Tentaram... Não, as minhas não tentaram bater, não. Mas nos espectadores do filme, sim, né? Sim. E eles meio que respeitaram que era o diretor, assim, mas fui ameaçado, tive que processar um monte de gente. Tô processando 8 pessoas por difamação. Ganhei um que tá me devendo 60 mil, foi embora do Brasil para não pagar. Então é uma situação que, olha, isso não é compatível com a produção de arte. A arte tem que ser uma coisa... É sufocante, né? Quer dizer, essa situação é sufocante. A cultura está no âmbito das sutilezas. Claro. Ela é uma coisa que deveria ser feita assim. Você não gosta, não precisa tentar matar a pessoa que fez, né? Então, o problema da censura, nós nos juntamos e nós estamos atraindo cada vez mais gente, de esquerda mesmo. Petistas estão se interessando cada vez mais por esse movimento e estão agregando. Ou seja, não é um movimento de extrema direita. Tem direita de também, né? dá Sim, confusão, confusão por causa do Nicolas Ferreira, apareceu um print do Nicolas Ferreira, ficava com raiva. Mas teve gente que ficou com raiva, mas tudo bem, não tem problema nenhum. O nosso tema é a liberdade de criação artística, entendeu? E a esquerda tem sua contribuição também, não tem problema nenhum. A esquerda pode se expressar como esquerda e fazer cultura, o problema é censura. O problema é você não deixar com que o diferente se expresse. Exatamente. Né? Então, no caso desse movimento, a gente tem um longo trabalho pela frente, porque as instituições que legitimam as artes, que são jornais, a academia, né, as agências que fomentam, elas estão todas aparelhadas, tomadas, né, e vai ser uma longa e brutal luta. Piazzolla dizia, olha, se você quiser mudar alguma coisa nas artes, na música, aprenda a lutar. Porque ele mudou o tango e foi ameaçado de morte. Ligavam para ele, eu vou te matar. Ele teve e isso aí, a situação é essa. Quer entrar para a cultura, aprenda a brigar, aprenda a dar na cara de pessoas, porque você vai precisar se defender. E você falou um pouco sobre vocação, é isso, né? A gente tava falando em off aqui. O cara faz hoje cultura para tomar o dinheirinho do Estado ali e viver a vidinha medíocre dele ali, tudo bem. E não porque o cara precisa daquilo, porque é uma vocação, e às vezes você tem que lutar, às vezes até literalmente lutar, tem que lutar, tem que dar porrada. E às vezes você não vai ficar rico, às vezes você não vai ganhar dinheiro, mas aquilo é uma necessidade de falar aquilo que tem, né? Pois é, e uma coisa também, que é o seguinte, como essas instâncias que se legitimam, elas foram instrumentalizadas, né? Por exemplo, a crítica de cinema. Crítica é importantíssima. Crítica de cinema, crítica de música clássica, crítica de ópera. Os jornais não têm mais crítica. Total. E os jornais de direita, muito menos. Isso é uma coisa que eu tenho criticado muito. Eles ignoram a existência da cultura. É assim, é uma coisa muito curiosa que a nova direita, ela nasceu como um movimento cultural, com Bruno Tolentino e Olavo de Carvalho. E, veja, a nova direita é um movimento mesmo. Ela não se confunde com a velha direita. É bem diferente. Por exemplo, a CM não dialoga com Bolsonaro. São coisas completamente diferentes. Então, Bolsonaro até fica zoando o termo nova... Atenção, Carlos Bolsonaro, você fica zoando o termo nova direita. O termo de nova direita é um termo muito sério, que foi estudado na academia e foi conceituado por gente muito qualificada. Se fosse você, eu não zoava esse termo, não. Porque que o seguinte, termo no Brasil ficou ligado àquela galera, né? Não, mas dizer nomes não, aqui, mas o problema... Não, mas o problema é o seguinte... esse movimento ele nasceu como movimento cultural e se afirmou como movimento acultural. Sim. Então as pessoas estão fazendo com vários filmes a mesma coisa que a esquerda fazia, tá dizendo, cancelando, não vejo, não falo, não quero saber. Eu digo, por quê? Veja, fale, critique, fale do filme. Então o problema é o seguinte, vamos para... Então você vai ter que ver a substância para falar aqui com a gente. Não, mas aí que tá, é isso que eu vou falar. É o seguinte, tem uma questão que é, uma obra de arte, existe o que é obra de arte e existe o que não é obra de arte. Existe o que é um filme e o que não é um filme. Existe o que é uma poesia e o que não é uma poesia. Não é? Com a internet as coisas se misturaram todas. A gente não sabe o que é marketing digital, a gente não sabe o que é infoproduto, a gente não sabe o que é documentário, a gente não sabe o que é crítica de cinema, a gente não sabe o que é nada mais. Então a crítica nasceu especificamente para dizer o que é arte e o que não é. O que é um poeta e o que não. Quem é poeta e quem não é. O que é filme e o que não é. Nem tudo que passa no cinema é filme, não, hein? Aí, logo nesse momento que a gente mais precisa da crítica, a crítica não existe.
mais. Então, antigamente, a crítica, eu lembro, a gente comprava o jornal para ler a crítica. Aí você lia e decidia, eu vou ver. Vou levar não sei quem, Então saía a crítica no Jornal do Comércio, no Recife. Aí, a crítica acabou. Não, ele sabe que é ruim, beleza. Então é uma coisa, a crítica era importantíssima, sempre foi importante. O jornal, Mas era diversa também, no bom sentido. Porque então, hoje é uma coisa só, todo mundo fala. Não, por exemplo, se um crítico falava mal de um filme, principalmente de um cineasta que ele conhecia, dava briga, dava confusão, era uma coisa séria. A crítica era uma coisa séria. Porque, de fato, a crítica legitima o que é arte e o que não é. E a gente está vendo na internet, na esquerda e na direita, principalmente na direita do marketing digital, cineastas que não são cineastas, autores que não são autores, poetas que não são poetas, fotógrafos que não são fotógrafos. Tudo tem um grau de enganação tão grande, quer dizer, filmes que não são filmes, que são colocados assim. Então, é uma coisa assim, eu estou disposto a ver e julgar um filme, qualquer filme que seja, mas tem que ser um filme, entendeu? Então não o TikTok... Decide? É o Josias mas que eu decide, consigo reconhecer, por exemplo, a Substância não é um filme. A Substância é um TikTok de 2 horas. Eu não sei exatamente o tema do filme. Deve ser mais do que isso. Isso não é um filme. Eu não vou ver. Agora, Ainda Estou Aqui é um filme. Vale a pena ver e pronto. criticar. Começou. Então, já que você tocou no assunto, vamos lá, que essa parte vai ser boa, porque a gente tá concordando muito aqui. Não é muito chato. Então, vamos para o Oscar, né? A gente vai fazer, já te convidei, você já aceitou. Vamos fazer um Cine Quinto especial sobre o Oscar, com o Newton Canito, inclusive. Legal. E vamos fazer nós três um Cine Quinto. E aí, a gente vai, depois que passar o Oscar, obviamente. Mas o Oscar saiu recentemente, os indicados, entre eles está, Ainda Estou Aqui, Emília Pérez, que eu falei que no Globo de Ouro, depois de eu ter visto Emília Pérez, eu falei, realmente, primeiro eu desci a lenha no Ainda Estou Aqui, depois eu falei, não, realmente foi injustiçado, porque Emília Pérez é muito pior. Qual é o meu ponto no Ainda Estou Aqui? Só para antes de você falar, porque eu deixo você falar à vontade, aí você vai rebater e eu vou me ferrar, mas tudo bem, você é convidado. Primeiro, é um filme que eu acho que, eu não ligo que seja esse assunto, mas você precisa trazer um olhar minimamente novo. Porque, pra mim, eu assisti o Anos Rebeldes bem filmado. Sabe? Aquela série dos anos 90. Ok, não é um filme ruim. Mas é um filme médio. Sobre um assunto que todo mundo já falou, com os mesmos atores, com a mesma trilha sonora, com a Tropicalista lá. Brasilidade, sei que lá, Jorge Ben. E aí, tá bom, legal. Faz aí. O dinheiro é seu, inclusive, no caso dele. Agora, eu fico me perguntando, se tem um cara que é livre artisticamente, é o Moreira Salles, é o Valtinho. O cara tem dinheiro, tem liberdade, até apoio da mídia, não sei o quê. Pô, cara, dá uma ousadinha aí, faz um negócio assim que seja pelo menos... Sabe? Pô, errei. Fiz um negócio que ficou meio ruim, mas, cara, pelo menos eu tentei fazer um negócio. Pô, tu vai fazer uma novelinha? Ok, a história, de novo, falei isso 1000 vezes, ninguém entende. Acha que a esquerda me bateu porque eu falei, mas é a história do cara, do coitado. Coitado mesmo, pô, eu sou pai, eu sou filho, eu tenho tudo isso, eu entendo. Uma história realmente dramática, difícil. Agora, né? Enfim, eu acho que esse é o meu ponto geral. E, pô, pra chegar no Oscar, ganhar... Eu acho, por exemplo, Central do Brasil melhor. Assim, como uma história bem mais interessante. Eu vi há muito tempo, nem talvez se eu revesse. Rever, não vou. Mas aí você vê, Emília Pérez, Ainda Estou Aqui. Ou os outros filmes que eu não vi todos são muito ruins, ou então, realmente, Hollywood tá meio dando prêmio só por ideologia. Ou o que tá acontecendo? Agora fala você um pouco sobre... Não, veja bem, eu acho que você fez o que deve ser feito, que é ver o filme e julgar o filme. Inclusive, com todo o seu background, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o que me incomodou é as pessoas dizendo assim, eu não vou ver. Não vai ganhar o meu dinheiro. Walter Salles tá ligando mesmo pro seu R$30 do seu ingresso. Então, não verei. Digo, não vai ver, você veja bem. Tem vários fatores aí, tem várias questões que precisam ser ditas. Primeiro, deixa eu dizer o que eu gostei no filme. Tem um poema de Bruno Tolentino, que ele fala, Bruno Tolentino foi embora quando aquele contexto de 64, né, que ele ficou com aquilo, foi embora morar na Inglaterra. E aí ele fez um poema chamado Os Deuses de Hoje, que é um poema longo, que ele fazia poemas longos, poema narrativo, que fala exatamente desses deuses, desses generais, dessas pessoas que se arrogavam a ser como se fossem deuses. E ele diz assim, é como se o tempo parasse.
Então, 64 é muito assim, parece que o tempo parou aqui. E o filme tem uma coisa muito especial. Eu vou dizer o que é, e não tem nada a ver com questão de ditadura nem nada. É um fato que acontece na vida de uma família que altera para sempre a vida daquela família. Então, ela nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, uma vez um amigo meu que tem vários filhos me contou que estava num lago, eles estavam pulando de um lugar alto, o filho dele estava pulando de um lugar alto, e ele ficava morrendo de medo pensando, se ele cair errado, se acontecer alguma coisa, ele pode morrer. Então, exatamente isso, ou seja, um fato vai mudar a sua vida para sempre. Ok. Então, o filme é muito bem realizado nesse sentido, porque ele consegue mostrar uma ruptura muito grande naquele espaço temporal da vida da família. Então, tudo decorre disso. Então, eu gostei do filme. Agora, tem uma coisa também. Como o resto do cinema tá muito mal, a gente baixou... Eu acho que eu baixei o critério. Que é o seguinte, antigamente, a gente criticava David Lynch. A gente criticava... a gente dizia, esse filme David Lynch já era. Criticava Aliás, que Deus Woody o tenha, Allen, né? que Deus o tem, grande diretor. Grande diretor. Então, Woody Allen, a gente criticava o Woody Allen, a gente criticava todo mundo, os diretores, a gente dizia, esse filme é muito ruim, já não era mais o que... Criticava Scorsese, criticava todo mundo. Então, hoje em dia, a régua baixou. E também o que eu gostei é que é um filme em 35mm. Então, um filme filmado em película, um filme que teve 3 anos de preparação, um filme que tem uma atuação bastante memorável de Fernanda Torres. Então, eu realmente gostei do filme e recomendo a todos que vejam e julguem por si próprio. Agora, existe uma saturação do tema? Existe uma saturação muito grande, inclusive porque não é só o tema. É o tema e o enfoque do tema, que é sempre o mesmo. Sempre, literalmente, a mesma coisa. É a geografia de um lado e a demonização... Mas se você for ver, filme de Segunda Guerra também é tudo igual. Né? Então eles não param nunca de fazer, não vão parar mesmo. Então, agora, claro, podiam falar de outras ditaduras, né? Podiam falar de tanta coisa. Vargas, a gente teve aqui... Podia falar de Vargas, podia falar de outra época, podia falar de... Então, o cinema brasileiro precisa urgentemente de diversidade, de perspectivas, entendeu? Então, isso é uma coisa assim que... E uma coisa também que tem a ver com a globalização. Com essa coisa da internet, gente que produz cinema no mundo inteiro é gente muito parecida. Então, o pessoal de cinema, por exemplo, o pessoal lá do cinema pernambucano, eles iam lá e fazem filmes, aí passam filme. Aí eles interagem com as pessoas da Ucrânia, ou da Rússia, ou da França, ou da Inglaterra, dos Estados Unidos, que são exatamente iguais a eles, que passam os filmes deles e premiam os filmes deles. Exatamente. Aí inverte. Aí aquela pessoa que premiou o filme desse, passa o filme aqui, no Festival de São Paulo, no Festival do Recife, e também é premiado. Então, é uma rede que se interconecta e se autolegitima. Então, é uma questão de... E eles todos pensam igual, todos se vestem igual, todos têm o mesmo esposo e têm o mesmo tipo de separação e têm o mesmo de problema com o filho. Então, é assim, eles são todos absolutamente iguais. Então, é uma coisa... Ou seja, a arte, ao invés de ampliar a visão, ela fechou. Tá fechando. Não, a diversidade é aparente, assim. Um é grandão, outro é pequenininho, um é barbudo, outro é careca, beleza. Mas todos pensam iguais, todos frequentam os mesmos lugares. Então, é uma coisa entediante. A gente precisa de ar no cinema brasileiro, na cultura em geral. Precisa de ar. Então, infelizmente, quem deveria ter trazido esse ar, que era a nova direita, trazendo uma coisa assim, que é um movimento muito popular, né? Tem muita gente simplória, gente do interior, gente do Amazonas, gente que vem lá, você conhece uma pessoa, segue uma pessoa no Instagram lá de Cuiabá, entendeu? Pô, e essas histórias, né? Por que não estão sendo contadas? De um cara normal que tá vivendo aqui no Brasil. Então, tanta coisa, mas assim... Porque ou é o traficante, é o cara lá, o dono da boca, que no final é um herói incompreendido, ou então é o negócio da ditadura. Pô, cara, legal, beleza, vamos olhar pra frente. Eu acho que sinto falta também de uma visão de... Cara, e aí? E daqui pra frente? A gente vai ficar preso, tanto a direita quanto a esquerda, vai ficar preso nesse momento, né, de... Como é não é bem isso. Quando você tem um fato histórico, mais do que isso, o Gênesis, por exemplo, é o quê? É um mito fundador. A gente vai ficar nesse mito fundador de 64, tanto para a direita quanto a esquerda, ou a gente vai olhar... Porque o que me incomodou bastante nesse filme do Não Ainda Estou Aqui é que, cara, tudo bem, não tem comparação com os porões da ditadura, o nego realmente foi torturado, assim como ainda hoje tem cara sendo torturado por aí, não necessariamente nesse caso, mas tem, talvez até nesse caso, a gente não sabe as histórias ainda. Então, assim, tem cara preso injustamente hoje, tem cara que foi tirado da família hoje, tem a mãe lá que pichou de batom e
e foi tirado dos filhos. A gente não sabe se ela vai ver os filhos crescerem. Cara, isso é muito revoltante que está acontecendo hoje. Tudo bem, você não vai falar sobre isso, mas você vai falar de uma ditadura de 40, quantos anos? Mais, né? 40 anos. Mas aí que tá. E não vai nem fazer um paralelo. Sim. Pô, vamos fazer uma leitura então, tá bom. O paralelo é um exagero. Eu não acho isso, eu acho que é um paralelo sim. Exatamente. Um paralelo, tirou uma mãe da família de casa, é um paralelo. Agora, você nem vai... Aí, você usa isso, quando vai receber premiação, você usa isso pra falar pra criminalizar o cara que foi preso injustamente hoje, bicho. Aí, não dá, né, cara? Mas mas você vê... Não tem como não ficar revoltado, pô. Não, é porque é o seguinte, se você for ver, por que Walter Salles fez aquele filme? Não sei se você sabe, mas Walter Salles é uma daquelas crianças que frequentava a casa de Rubens Paiva. Então, ele viveu aquilo. Então, é uma elite que se autolegitima e que é autorreferente. Nem fala que o cara foi deputado no filme, por exemplo, um negócio... E é uma coisa autorreferente. Mas veja, também tem uma coisa, esse debate que a gente está tendo foi estimulado pelo filme. Entendeu? Então, se você pega o filme... Não acho que tem que proibir um filme dele. Se você pega o filme e fala da ditadura atual, você está partindo do filme. Então, o filme produziu um debate. É legal. Okay. Então, e o Brasil vai ganhar muito com esse... Eu espero que a gente ganhe o Oscar, porque o Brasil, o cinema brasileiro olha, um problema sério do Brasil é a lotação da sala de cinema. Ninguém estava indo para os cinemas. E agora foi. Foi também com um filme muito ruim, que é o Auto da Compadecida 2, que não precisava nem ser feito, que não faz sentido. Deviam ter feito outra adaptação. Existe outra, inclusive, de 68. Mas outros textos do Suassuna mesmo, que fosse com a mesma galera. Mas aí que tá. Mas tem uma questão. Veja bem, quando você fala, outras visões têm que ser colocadas no cinema, é aí que tá, tem que ser mesmo. Você tem que usar o Estado, as pessoas que estão vindo aí, inclusive as pessoas que estão ouvindo, elas têm que se apropriar da estrutura do Estado para fazer filmes. E até no futuro, depois de décadas, você trabalhando nisso, como o Walter Salles trabalhou há décadas, você vai conseguir obter resultados e talvez vá até pro Oscar. Então, é uma coisa assim, mas o problema é que a nova... Isso é uma outra discussão que a gente vai ter um dia. Veja bem, com a nova direita, surgiu esse movimento do qual nós fazemos parte, se chama Nova Direita, que veio se afirmar nesse debate cultural, só que ela ficou restrita à questão do marketing digital e da internet. E o motivo disso é porque as pessoas se recusaram a usar recursos públicos, se recusaram a participar do Estado, até a debater a existência do financiamento público. E o resultado desse Isso é verdade. Walter Salles está lá fazendo e todos os outros... E a gente está aqui olhando. E as pessoas estão reclamando. Eu estou fazendo também, porque demora, mas filmes demoram anos. Para todo mundo, para mim, para Spielberg, para todo mundo. Mas a questão é que, infelizmente, o marketing digital produziu um efeito terrível, que foram bolhas. As pessoas se fecharam dentro de bolhas e ficaram se afirmando. Isso aí. E aí elas fingem que são cineastas, fingem que são documentaristas e não só fingem que são fotógrafos e não são. Aí eu já não sei de quem você está falando. Mas deve ter algum recado aí que se você entendeu, você documentário entendeu. Eu não sei mesmo. Confundem documentário com infoproduto, que é primo do slideshow. Existe slideshow, existe infoproduto e existe documentário, são coisas diferentes. Então tem um grande documentarista que é João Moreira Salles, fez um documentário muito bom, mas são documentários. Então, o problema é, as pessoas, inclusive usando o argumento de não usamos recursos públicos. Aí eu digo, mas a esquerda usa. Então, eu tenho defendido muito a apropriação do Estado. As pessoas têm que deixar esse tempo perdido e ocupar o Estado, que é de todos, pertence a todos nós. Né? E não dá nem para fugir do Estado. Se você quiser dizer, eu não quero, não. Você está dentro da legislação. Não, eu acho. Existe uma legislação, você tem que aproveitar dela, óbvio, senão só os outros vão se aproveitar. Depois a gente vai fazer, sem sacanagem, você vai vir mais vezes aqui, além do Oscar, e a gente vai fazer um programa só sobre isso, porque é um assunto que me interessa, eu gosto muito, e eu já mudei de ideia algumas vezes sobre isso. Já fui completamente contra o Estado se meter. Já fui a favor de se meter em algumas coisas e agora enfim, estamos conversando, eu não sei direito. É um negócio para um programa mesmo. Eu acho muito legal a gente falar. E eu acho bom a gente não saber de tudo, não ter verdades assim absolutas, tirando a parte religiosa que a gente ali é para ter a verdade, né? Então de resto a gente discutir e eu sempre falo, me convençam que eu ficarei feliz em mudar de ideia se me convencerem, obviamente. Quer falar alguma coisa para finalizar, para não ficar muito grande o programa? Eu ia falar dos indicados e tal, mas a gente vai fazer o programa do Oscar no dia, a gente fala de cada um. Não, é isso. Acho que é isso.
É isso? Então tá bom. Então, Josias, muito obrigado. Obrigadão. É sempre um prazer ter você aqui. Espero ver vocês também aqui no Estúdio Quinto Elemento. Assistam a nossa reportagem que a gente fez com a Paula Schmidt sobre o Rio Grande do Sul, que está muito legal. Espero que vocês gostem também. Não deixem de ver o nosso Cine Quinto e a nossa programação do Estúdio Quinto Elemento. Até a próxima. Foi bom, hein? Bye, bye.